E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer, você comenta aí, eu respondo um quadro diferenciado que eu vou ler os seus comentários, seja uma pergunta, seja uma crítica, seja... É muito importante que para você participar aqui, que seu comentário apareça, você faça o comentário. Não estou dizendo que todos vão aparecer aqui necessariamente. Alguns comentários eu estou fazendo em short, que eu pego um específico e vou falando, que é mais fácil para mim estar fazendo direto assim, sem edição nenhuma. E esse aqui a gente vai começar agora, beleza? Beleza! O Kaluzer comentou em um dos vídeos, uns shorts das histórias Marvel, que seria a história do Homem-Aranha qual ele enfrentou o Colossus e a magia. Essa luta foi muito injusta, exatamente, cara. Foi bem justa mesmo, porque nessa HQ específica, a Força Fênix foi dividida em alguns personagens, e tanto a magia quanto o próprio Colossus estavam com ela dentro de si, então muito mais poderosos do que tudo. Então o Homem-Aranha apanhou pra caramba, só que ele conseguiu meio que de certa forma fazer com que um acabasse acertando o outro, aí entrar em conflito, e a Força Fênix deixou o corpo deles, conseguindo ajudar assim o Homem-Aranha e ajudar assim todos os outros heróis que estavam enfrentando esse quiteto aí do poder da Força Fênix. O Six Robot comentou no meu vídeo do Demon Slayer, o short, né, que é atrelado aos outros vídeos, que eu fiz uma série de 3 vídeos pra vocês. Ele pediu pra eu fixar ele aqui nos comentários, porque ele foi o primeiro a comentar. Six, mano, um abraço pra você, obrigado por estar escrevendo aí, mas assim, eu fiz um vídeo anterior, não sei se foi você, mas eu comentei que os comentários fixados vão ser aqueles mais que engajam, que tem a ver com o vídeo, entendeu? Não simplesmente você aparecer lá em primeiro e pedir pra eu estar colocando. Espero que você entenda isso, essa regra que eu coloquei aqui no meu canal, beleza? E um forte abraço pra você. Então, próxima vez, deixa um comentário bacana e tudo mais. Ah, mas eu fiz primeiro, não adianta, entendeu? Às vezes pode vir alguém no vídeo e comentar algo muito mais interessante sobre esse episódio do anime, ou alguma pergunta, alguma coisa assim, e eu vou acabar fixando desse jeito, beleza? Até mais, tamo junto. Vamos lá, agora foi num post que eu fiz aqui na comunidade do canal, galera. Se você quiser sempre estar antenado com as coisas que acontecem aqui, a comunidade é um dos lugares aqui do Panela Nerd. O Leandro disse que um dos personagens mais que impactaram, que mais impressionou ele, foi o Naruto. Apesar do Naruto não estar nem cash. Mas é verdade, galera, o Naruto é um personagem assim que atravessou bolhas, porque na época que estava estourando ele, a internet estava vindo com aquele boom de vídeos que estavam sendo postados no YouTube também. Então muita gente acompanhou Naruto pelo YouTube. Eu sou uma delas, eu assisti Naruto, Narutinho, né, com a legenda em inglês mesmo e japonês o áudio. Fui testando desse jeito e dava para entender bastante, sabe? O meu inglês de certa forma não é lá essas coisas, mas eu consegui me servir muito bem. E Naruto é um personagem muito bacana. Aliás, vou comentar dos 3 personagens em si, 3 animes em si que estavam nessa postagem. Na verdade seria o Tsukimichi, é um anime no mundo de RPG, que tem um herói lá que dá upgrades de seus skills e habilidades. É um anime interessante até, tá indo pra segunda, já tá na sua segunda temporada na Crunchyroll. Tem o Window Breaker, que é a estreia deste ano aqui, que conta a história do Sakura, que é um garoto encrenqueiro que vive na escola pra brigar. Ele não quer saber de nota, ele só quer saber o próximo cara que ele vai enfrentar. É até que interessante o anime, a premissa dele é bem básica, são 3 episódios da primeira temporada. E o Tower of God, que tá na segunda temporada já, é um anime muito bacana, a história é legal pra caramba, o roteiro, apesar de eu ter dado umas críticas com relação ao início da segunda temporada, mas você pode até dar uma olhada nesse vídeo aqui no card aqui em cima, beleza? Você dá uma olhada lá e vê o que você acha desse anime, tá na Crunchyroll, a primeira temporada tá dublada, galera, aproveita. O Henrique Jimenez comentou no canal aqui um short comentando, que eu comentei sobre o novo Batman que está sendo introduzido no universo da DC Comics. É uma linha alternativa, é óbvio, né? Não vai ser o principal, acredito. Ele comentou assim, que esse Batman não tá natural não tá natural mesmo, cara. Ele segue o desenhista desse estilo aí, ele segue um pouquinho o Frank Miller. Dá pra ver que o cara é bem bombado, na verdade tá até mais bombado. Aparenta assim uma cena que eu achei que ele tava segurando a capa dele pra baixo na frente, mas na verdade são foices. Esse Batman tá bombado, ele tá com as foices, o bicho não tava brincadeira não. E o interessante é que ele vai ser uma pegada diferente, não vai ser um bilionário. E o Bruce Wayne, na verdade, vai ser um engenheiro civil, vai ser mais um povão, digamos assim. Não vai ter o Robin e o Alfred, na verdade, vai ser substituído por uma pessoa, um senhor de idade que tem acesso a armas, equipamentos de locomoção para estar ajudando ele na empreitada contra o crime em Gotham, galera. Como é que será que vai ser a Gotham? Como é que será que vai ser o vilão dessa HQ? Será que vão ser tudo bombado também? Ou será que vai inverter? Aí o Bane fica tudo magrinho. Posso ver tão claro quanto a morte dos meus pais. Pô, se for assim, o Coringa vai ser bombado também, cara. Que louco. Será que vai ser igual aquela pegada do Tony Jerry, que eles iam tomando umas paranoia meio louco, ficando mais bombado? Até na hora que for fazer o levantamento assim de peso, aí o músculo do peito ou dos ombros esmaga a cabeça do Tom, né? Nossa, que coisa de louco.
Que coisa de louco. O Papo Nerd Oficial participou. O Papo Nerd é um canal de cultura pop assim como o meu. Pessoal, dê uma moral lá, vão lá no canal dele que é top demais. Kizoku vai ferver, galera. Isso mesmo, o último capítulo de One Piece eu deixei aqui nos comentários no mangá, que tá incrível, sinceramente. A silhueta de Joy Boy apareceu, muitas outras coisas foram ditas, mencionadas nesse vídeo específico. Tinha muita coisa no capítulo, claro, eu não abordei tudo, mas o que eu achei mais importante e interessante eu trouxe para vocês com relação aos Goraseis terem sido jogados para longe com um hack armazenado há muitos anos pelo Joy Boy naquela corda que tava dentro do Emmet. Então, tipo assim, Emmet é aquele robô gigante que apareceu no último arco, tipo, foi da hora demais. Pra você que não tá lendo o mangá, é um puta de um spoiler que tá acontecendo, beleza? Apesar de que o Joy Boy só apareceu a silhueta, tá? E aí ficamos teorizando muita coisa, que pode ser que ele tenha uns autômatos no seu corpo, que seria a parte do pezinho dele, e a mãozinha que tá um pouco diferente da convencional, ou pode ser só a proporção lateral que ele se encontra. Então é muito bacana isso, cara. One Piece tá do caramba. E pra saideira agora é um vídeo do Tocha Humana versus o Piro, galera. Que é um vídeo que eu fiz de combate, é um quadro meu que eu tô pensando em voltar ele, viu? Tem umas pessoas pedindo aí. Tem um carinha que tem um canal muito bacana sobre Casa do Dragão, que ele faz uns combates, uns comparativos entre os cavaleiros. Eu vou deixar o link na descrição, pra vocês darem uma olhada. E tipo assim, eu tô pensando em voltar mesmo com esse quadro. E o Big Jason comentou: o único canal no YouTube para você ver hoje a diferença entre o Tocha Humana e o Piro. Muito obrigado, Big Jason. E tipo assim, é realmente isso. A premissa desses vídeos de combate não é colocar uma briga, um quebra-pau entre as fandoms de fãs de cada um dos personagens, mas sim trazer um pouco da origem dos personagens, que lembrando, canal Panela Nerd, canal de origens, e também um pouquinho da curiosidade de seus poderes com questão técnico, entendeu? Tudo que tiver escrito da origem que o autor criou, eu pego, eu junto as duas num confronto e a gente, estatisticamente, a gente tentando analisar como que seria isso no real mesmo do que está escrito ali. Tudo bem, não é o real porque é uma ficção, mas de certa forma foi bacana. E aí uns fãs devem ter ficado full da vida, talvez, eu acho difícil isso, porque o Deadpool é um filme bem de zoeira, então você tem que levar tudo na brincadeira mesmo, que o Tocha Humana se lascar com o Piro, cara, e é um negócio que eu não tinha parado pra pensar, que o Piro simplesmente podia sugar toda a energia dele. Eu falei no vídeo também que o Piro podia usar de base a própria tocha do Tocha Humana pra estar lutando de volta, então ia ser difícil pro Tocha Humana estar fazendo alguma coisa, ou ele ia ter que atingir o nível de calor máximo dele pro Piro ficar sobrecarregado e não conseguir controlar, né? Porque deve ter um tempo. Mas vale lembrar uma coisa, e aí é uma teoria que eu entro até no vídeo do Deadpool. Aquele Piro ali, galera, não é o Piro de X-Men lá no começo não, que é o molequinho aprendendo a controlar fogo com isqueiro. Aquele Piro ali já é velho de guerra. O bicho já rodou pra todo lado, o cara já manja do caramba sobre controlação e manipulação de pirotecnia, entendeu? Aquele cara ali manja dos Paranauê, deve ter enfrentado muita gente. Casca de ferida, caramba. Chega! Então você não pode achar que só porque é o Piro e lembrar que aquele da Fox lá, passadão, novinho ainda, que vira o casaco dos X-Men e foi pro lado do Magneto, pode ser sim o fracote, entendeu? O Piro é do caramba, eu gosto dele pra caramba, a manipulação dele tem que falar. Uma faísca já era. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês que se inscrevem. Eu sei que hoje em dia é muito ouro. Eu chamo de pequenos ouros, fragmentos, pessoas que param para escrever qualquer coisa ali, entendeu? E muito obrigado por ter tirado um tempinho do seu dia inscrito aqui no canal Panela Nerd, o canal que mais cresce do Brasil e vai ser um dos canais mais conhecidos em toda a América Latina. Eu prometo isso pra vocês e prometo isso pra mim, na verdade, mas pra mim mesmo, que colhem aqui comigo, vocês que são mais antigos, que vai ser muito bacana lá na frente. Eu falo pra vocês, vai ser muito legal. Nós lá no topo eu falo, galera, muito obrigado de coração, nossa família cresceu quando nós chegarmos a 1 milhão de inscritos e eu não penso em teto não, galera. O céu é o limite, o YouTube é o limite. Isso que eu falo pra vocês, quer produzir conteúdo na rede social, o melhor momento foi ontem, o outro melhor momento é agora, beleza? Pessoal, se vocês quiserem me seguir no Instagram, tem um link aqui embaixo na descrição. Lá eu sempre tô dando dica de rede social, dicas do YouTube, dica de qualquer coisa que você queira, dica de vida também, pra você estar conhecendo um pouco. E lá também tem uns fragmentos, das coisas que eu posto aqui da cultura pop, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais.